Olá, turma, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, estudando bastante. Então, hoje a aula a gente vai falar de drogas vasoativas e monitorização hemodinâmica. É uma aula que não faz parte do quadro de vocês, mas é uma aula que eu acho importante, eu acho pertinente vocês terem conhecimento sobre esses dois assuntos. Então, assim, não é um assunto que eu vou me aprofundar, mas como eu acho válido vocês terem conhecimento, eu vou estar explicando algumas coisas sobre esses dois temas para vocês, que vocês vão estar aproveitando com certeza na profissão de vocês. Então, drogas vasoativas e monitorização hemodinâmica. Em relação às drogas vasoativas, os distúrbios hemodinâmicos podem desencadear alterações que impedem a oferta de oxigênio em vários níveis, né? Então, alterações hemodinâmicas comprometem o oxigênio. Se compromete o oxigênio, se a gente não tem oxigênio, aquele tecido, ele morre, né? Ele precisa de oxigênio. O tratamento dos pacientes com sérios distúrbios perfusionais visa corrigir as alterações cardiovasculares, restaurando o oxigênio e nutrientes dos tecidos e reequilibrando essa oferta à demanda metabólica. O que isso significa? Em relação a sérios distúrbios perfusionais, né? Perfusionais está relacionado à nossa perfusão. Então, se tem algum distúrbio, tem alguma alteração perfusional em relação à nossa perfusão, ao aporte de sangue, a gente vai ter um comprometimento de oxigênio e nutriente nos tecidos, comprometendo o metabolismo dos mesmos, correto? Então, as drogas vasoativas, elas têm o intuito de fazer a correção desses distúrbios perfusionais, desse distúrbio ocasionado por conta das alterações hemodinâmicas que estão acontecendo no organismo do paciente crítico, do paciente grave. Então, as principais drogas que a gente usa e que eu vou estar falando com vocês são adrenalina, amiodarona, dopamina, dobutamina, nitroglicerina, nitroprussiato de sódio e noradrenalina, ok? Existem outras drogas vasoativas, mas essas são as drogas um pouco mais comuns de se ver e de se utilizar, por isso eu estou trazendo para vocês. Então, eu vou citar para vocês esses pontos de cada droga. Como eu disse para vocês, é bem superficial, mas para que vocês tenham o conhecimento que aquilo existe, né? E que é importante dentro de um setor de terapia intensiva e é importante no cuidado do paciente de alta complexidade, paciente grave, paciente crítico. Então, a adrenalina ela é apresentada em ampola. Ela pode ser diluída no soro fisiológico de 0,9% com o soro glicosado 5%. Ela tem uma estabilidade de 24 horas após diluída. Ela é usada no caso de ressuscitação cardiorrespiratória, em choques cardiogênicos ou distributivos, crises de asmas, broncoespasmos, casos graves de reação anafilática, né? Que a gente ouve a adrenalina, que a gente vê em Grey's Anatomy, vê em um monte de programa, paciente está em parada, é adrenalina. Então, vocês podem ver que a adrenalina também é utilizada em outras situações. E nessas outras situações, elas podem ser usadas não só de forma endovenosa, né? Como elas podem ser utilizadas inalatória, colocada para fazer nebulização. Elas podem ser feitas subcutâneo. Então, assim, ela não é feita somente endovenosa, ok? Efeitos colaterais que pode acontecer se a pessoa fizer o uso, né? Se for administrado. Ela pode fazer uma hipertensão, uma arritmia, insuficiência renal, hiperglicemia, crise hipertensiva. Então, é aquela coisa, tudo tem que ser colocado na balança para ver o custo-benefício da administração da droga. Ela é contraindicada em casos de hipertensão, trabalho de parto e dilatação cardíaca. Incompatibilidade medicamentosa com bicarbonato de sódio. Ele cristaliza no circuito. Se você fizer os dois juntos, você vai ver que o bicarbonato, quando entra em contato com a adrenalina, ele faz um monte de cristalzinho no equipo do paciente e, obviamente, isso acontece no vaso também e obstrui aquela via. A amiodarona também é apresentada em ampola, diluída em soro fisiológico ou soro glicosado, estabilidade também de 24 horas, indicada para arritmias supraventriculares e ventriculares e fibrilação atrial. Efeitos colaterais: hipotensão arterial, taquicardia, fraqueza muscular, dispneia, insuficiência respiratória, pneumonite, dentre outras. Contraindicada em caso de hipersensibilidade ao iodo,
em caso de hipotensão e insuficiência respiratória grave. E ela tem incompatibilidade com anticoagulantes, porque ela acentua a ação dos anticoagulantes. Então, isso pode ocorrer o risco de uma pessoa ter uma hemorragia associando as duas medicações, tá? Dopamina, também em ampola, também diluída em soro fisiológico de toroglicosado, estabilidade de 24 horas, utilizada em choque séptico, cardiogênico e baixo fluxo renal após e após PCR, porque ocasiona uma hipertensão transitória, melhorando a perfusão cerebral. Lembra que eu falei com vocês que nos cuidados pós-PCR a gente tem medicações que a gente faz uso para poder manter o paciente estável, para tentar melhorar a atividade cerebral deles. Então, a dopamina é uma medicação que pode ser utilizada no pós-parada, né? Efeitos colaterais: arritmia, elevação da pressão arterial e poliúria. Ela é contraindicada durante a PCR, então veja bem, né? Ela é uma droga boa para ser utilizada no pós-PCR. Durante a PCR a gente tem drogas mais efetivas, como a adrenalina que a gente falou ali na frente. Taquicardia ventricular ou supraventricular. Incompatibilidade medicamentosa com bicarbonato pelo mesmo efeito. Anestésicos e fenitoína. Dobutamina, também em ampola, também fisiológico, glicosado ou ringer. 24 horas após diluída, ela é indicada em choque cardiogênico ou distributivo, ICC, insuficiência cardíaca congestiva e baixo débito cardíaco. Efeitos colaterais: arritmia cardíaca, hipertensão arterial, hipotermia, náuseas. Contraindicação: não pode ser usada em caso de hipovolemia e estenose subaórtica, né? E incompatibilidade medicamentosa com anestésico de inalação e usuários de cocaína. Ah, mas poxa, Nicole, eu tenho que ficar sabendo isso de efeitos colaterais, de arritmia, de hipertensão arterial, sim, a gente tem que saber. A gente tem que saber a risca, aquela coisa não. Mas o técnico ele tem que saber o que ele está administrando, ele tem que saber os efeitos que aquela droga pode causar no paciente, né? Se de repente o meu paciente, ele é um paciente que sofreu uma hidratação severa por uma queimadura, é um paciente que está com uma hipovolemia e o médico prescreve uma dobutamina, eu sei que aquilo pode ser prejudicial para o meu paciente, então eu vou questionar o meu enfermeiro: olha só, enfermeiro, o médico está pedindo para prescrever, para eu administrar essa medicação no paciente. Então, assim, é importante saber, decorar, ter de cor certinho. Não, mas vocês já ouviram falar? Ah, eu já ouvi falar isso no curso. Deixa eu confirmar, deixa eu perguntar para minha enfermeira, deixa eu dar uma olhadinha aqui, entendeu? Nitroglicerina, que a gente também conhece na nossa unidade hospitalar, nas unidades hospitalares como Tridil. Ela é apresentação também em ampola, diluída em soro fisiológico 0,9 ou soro glicosado 5%. Instabilidade de 24 horas, porém ela é fotossensível, então a gente tem que utilizar a proteção do frasco onde a gente vai diluir a solução. A gente tem que utilizar equipo fotossensível, a gente tem que fazer a proteção da via do paciente, tá? Para ela não perder a estabilidade dela. Indicada em caso de insuficiência arterial, de infarto agudo do miocárdio, controle da insuficiência cardíaca congestiva e tratamento da hipertensão. Os colaterais: hipotensão, taquicardia, síncope, né, que é o desmaio, incontinência urinária. Contraindicação: tamponamento cardíaco, hemorragia cerebral e incompatibilidade medicamentosa com sildenafil, porque ele faz dilatação das artérias pulmonares, né? E os dois juntos eles podem causar um colapso pulmonar no paciente. Nitroprusiato de sódio, que a gente conhece como Nipride, apresentação em ampola, diluição em soro glicosado, diluição 24 horas após diluída. Por que eu falo sempre o diluída? Porque às vezes as medicações elas podem ter ter sido reconstituída, né, quando a gente mistura um pó com um líquido, por exemplo, e diluída quando a gente faz a substância maior. Indicação: crise hipertensiva, insuficiência cardíaca
descompensada, insuficiência cardíaca congestiva e quando a gente quer realizar hipotensão no paciente. Efeitos colaterais, uma hipotensão abrupta, né? A gente tinha o intuito de fazer hipotensão, mas de repente essa pressão caiu demais. Contraindicação, hipertensão compensatória e estenose aórtica. Incompatibilidade também com o sildenafil. A noradrenalina, apresentação em ampola. Ela é diluída em soro fisiológico 9% e soro glicosado 5%. Tem estabilidade de 24 horas da solução diluída. Indicada em caso de sepse, choque cardiogênico por IAM. Efeitos colaterais, hipertensão, vasoconstrição, oligúria, necrose tissular, isquemia miocárdica. Contraindicação, hipotensão por hipovolemia e incompatibilidade medicamentosa com a medicação chamada tolazolina. E agora vamos para a parte mais importante que nos interessa. Cuidados de enfermagem na administração dessas drogas. Seguir protocolos institucionais de diluição das drogas. Por quê? Porque cada instituição tem o seu protocolo de diluição. Existe um padrão, porém algumas instituições adotam protocolos. Então é importante que você tenha conhecimento do protocolo daquela instituição, ok? Conhecer a ação das drogas, como eu falei para vocês. Vocês têm que saber se aquela droga ela vai fazer hipotensão, se aquela droga vai fazer hipertensão, se aquela droga vai fazer bradicardia ou taquicardia. Observar aspecto da solução. A solução ela tem que ser cristalina, então por que ela está esbranquiçada? Ela está esbranquiçada porque teve alguma incompatibilidade na diluição e eu não devo usar. Ou de repente a estabilidade dela caiu e não devo usar. Então se ela tem que ser cristalina, eu tenho que observar no momento que eu diluo e no momento que eu estiver fazendo a infusão, a administração. Administrar em bomba infusora. Essas drogas elas têm um poder muito grande em alterar essa hemodinâmica do paciente. Então, elas têm que ser feitas de uma maneira muito criteriosa, por isso a gente utiliza a bomba infusora. Realizar preparo prévio antes do término da infusão atual. Exatamente pelo uso da bomba infusora, ela tem que ter uma vazão muito bem avaliada, muito bem conduzida. Então, a gente tem uma fração de infusão muito pequena, mais contínua para esse paciente, para que ele mantenha os parâmetros vitais dele estáveis. Se essa medicação acaba até a gente preparar uma outra, esse paciente pode morrer. Então, o que a gente faz? A gente já deixa preparada uma antes do término da infusão. Aferição e monitorização contínua, realizar balanço hídrico, acompanhar a perfusão periférica, ver se os dedinhos do paciente estão sendo bem perfundidos. Manter extremidades aquecidas, porque algumas dessas drogas, como por exemplo a gente falou aqui da noradrenalina, ela faz vasoconstrição periférica, né? Aqui efeitos colaterais, vasoconstrição. Então ela pode fazer vasoconstrição da nossa periferia, o paciente ficar com as extremidades hipoperfundidas e fazer o aquecimento, isso ajuda. Realizar rodízio no manguito de pressão, porque esse paciente vai ter que ficar com a pressão sendo monitorizada com certa frequência. Administrar preferencialmente em catéter venoso central e, se possível, com via exclusiva para essas medicações. Lavar o catéter com menos de volume possível, tá? Só que a gente tem que lembrar que quando a gente vai lavar, a gente tem que aspirar primeiro o conteúdo e depois a gente faz a lavagem com soro fisiológico, se for para salinizar aquela via, tá? Restringir o número de extensões, para a gente não fazer aquele multivia, 1001 extensões e depois a gente se perde na hora de uma emergência de qual é a via correta. E observar a presença de possíveis infiltrações da medicação, tá? Então, em relação à monitorização hemodinâmica, a gente chegou a já falar alguma coisa em relação a isso na primeira aula, né? Mas a gente vai estar falando mais um pouquinho agora novamente. A monitorização dos sinais vitais é uma das mais importantes e essenciais ferramentas no manuseio de paciente grave na UTI. Atualmente é impossível detectar e analisar uma grande variedade. Atualmente é possível detectar e analisar uma grande variedade de sinais fisiológicos por meio de diferentes técnicas invasivas e não invasivas.
Os componentes da monitorização hemodinâmica básica são frequência cardíaca, diurese, eletrocardiograma contínuo, saturação de oxigênio, PAM não invasiva, frequência respiratória, temperatura, PVC e PAM invasiva. Então aqui tem 2 monitores, né? Esse aqui da esquerda para vocês verem aonde que a gente conecta os cabos. E aqui o outro da direita para vocês verem os cabos. Então da esquerda para a direita a gente tem uma abraçadeira de pressão arterial. Esse de cima é um termômetro. Esse do meio é um cabo de eletrocardiograma. E esse de baixo é um cabo de oxímetro. Então, um dos métodos que a gente tem de monitorização invasiva é a PVC. Conceito: é a pressão do sangue venoso próximo ao coração direito. Valores oscilam entre 7 a 12 centímetros de água acima da linha média axilar. Isso é da mensuração, tá? A finalidade é proporcionar informações para o reconhecimento de distúrbios hemodinâmicos, como da volemia, e a capacidade da bomba cardíaca. Então, o procedimento consiste na introdução de um catéter central de inserção periférica, né? Então, um catéter que ele vai chegar no coração pela veia cava superior ou inferior. Se ele for introduzido pela subclávia superior, e se for introduzido pela femoral, ele chega no coração pela veia cava inferior. E ele tem o intuito de ver a volemia e a capacidade da bomba cardíaca, de quanto sangue está sendo ejetado do coração. Tá? Aqui embaixo eu deixei 2 videozinhos para vocês, 2 links de vídeos do YouTube que mostram como é que é feito a mensuração da PVC, tá? Porque assim, realmente eu falando para vocês, sem vocês conseguirem visualizar, é um pouquinho complicado. Vocês vão aprender técnica? Não vão aprender técnica eu falando para vocês assim, porque é difícil, né? Pra gente aprender, realmente a gente tem que manusear e repetir a ação diversas vezes até que a gente consiga consolidar o aprendizado. Mas como são procedimentos específicos, ele não fazem parte do programa de vocês. Mas eu trago para vocês poderem ter o conhecimento de que isso existe, de como é que funciona, tá? Pressão arterial média, né? Ela é feita através de um catéter inserido na artéria, pode ser na artéria radial, femoral, com o intuito de verificar a pressão arterial média de uma forma bem fidedigna. A gente tem uma pressão arterial e uma pressão arterial média de forma bem fidedigna através da inserção de um catéter na artéria. Se for feito a punção arterial radial, é necessário que se faça o teste de Allen, que é onde a gente faz a compressão da artéria ulnar e da artéria radial. A gente realiza a retirada, descomprime a artéria ulnar. Se tiver perfusão nos dedos, significa que se a gente tiver algum comprometimento da artéria radial, a gente não vai comprometer a perfusão dos nossos dedos, tá? Então aqui também tem um vídeo no YouTube que mostra o procedimento de punção arterial invasiva. E por fim, a pressão intraabdominal, que a gente chama de PIA, né? Pra gente saber como é que tá a pressão intraabdominal do nosso paciente, para ver se após um procedimento cirúrgico ele não tem nenhum sangramento que esteja comprimindo os órgãos e aumentando a pressão arterial intraabdominal, perdão. Se de repente ele não tem nenhuma massa ali dentro do abdômen que também esteja aumentando a pressão intraabdominal. Então essa mensuração ela é feita através do catéter vesical de demora. A gente coloca um transdutor para poder verificar a pressão intraabdominal. Também está o procedimento aí no videozinho. Qualquer dúvida em qualquer desses procedimentos, a gente vai estar conversando sobre eles, e quando a aula retornar presencialmente, a gente vai revisar isso para poder deixar esses procedimentos bem claros na cabeça de vocês, assim, em relação à necessidade e à importância da verificação, ok?